Eu convido você então a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 11. Preste bastante atenção nesta palavra de Deus. Aliás, vamos orar antes. Deus, que toda mente, todo coração seja agora tocado pela Tua palavra, e a Tua palavra que não volta vazia, possa, meu Deus, gerar os frutos que o Senhor mesmo quer. Em nome de Jesus, que toda ação do mal seja quebrada na vida dos que estão aqui, dos que assistirão essa mensagem pela internet. Ó Deus, que a Tua palavra possa gerar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Amém, amém, amém. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, Ezequiel, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Agora leia comigo o versículo 11. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Eu separei uma imagem para vocês terem noção do posto em que ficava o atalaia. Então, essa imagem aí transmite uma das localizações, um dos suportes em que o atalaia ficava. Queridos, um dia eu estava conversando com o senhor Edivaldo, que por sinal não está entre nós nesta noite, e o senhor Edivaldo me falou um pouco da sua vida. E ele me contou que durante um tempo ele morou em Itaipava, ali do lado de Itaoca, sul do nosso estado. Itaipava, que tem uma colônia de pescadores ali. E durante um tempo da sua vida o Edivaldo foi pescador.
E ele então saía em uma daquelas embarcações com alguns companheiros para o alto mar. E eles ficavam ali alguns dias em alto mar pescando. E ele me contou que durante a noite eles faziam um revezamento. Se eu não me engano, de 2 em 2 horas. Então, de 2 em 2 horas, um dos companheiros ficava acordado, observando o mar. Por quê? Em alto mar é a rota dos grandes navios. Navios cargueiros e outros mais. E ele me contou então que eles tinham que ficar muito espertos, porque é uma embarcação pequena, e naquela escuridão da noite, um navio gigantesco não consegue se mover, desviar facilmente de uma pequena embarcação. Então tinha que ficar acordado ali vigiando. Caso eles vissem um grande navio vindo na direção, eles, com a embarcação pequena, saíam da rota desse grande navio. E ele me disse o seguinte, que então de 2 em 2 horas se fazia esse revezamento. E se um daqueles que estivesse no posto como vigia, como sentinela ou como atalaia para observar, se ele fosse pego dormindo ou cochilando, o negócio não ficava bom para esse companheiro não. Diz ele que eles linchavam mesmo, mas batia com força, porque esse cara dormindo colocava toda a embarcação em risco de morte. E aí ele disse que eles pegavam duro com quem cochilasse. Eu estava lendo esse texto e me lembrei dessa história do seu Edivaldo, porque o atalaia, ele cumpria nos tempos antigos exatamente esta função que um dos companheiros do Edivaldo, e ele mesmo, claro, estava também naquele rodízio ali em que eles tinham que ficar atento ao que estava acontecendo no mar. O atalaia, ele via de regra não ficava no mar, não é? O atalaia, ele ficava no muro. No muro. As cidades da antiguidade, uma cidade boa, forte, ela então era cercada por altas muralhas. E os atalaias, que é o mesmo que vigilantes e guardas, eles moravam também, eles tinham suas casas contíguas, ligadas a esses grandes muros, e eles ficavam então observando o que estava acontecendo na geografia ali do território. E ao menor de qualquer sinal estranho, o atalaia já dava o toque, que podia ser um toque para dizer que um carteiro estava chegando, ou era o toque que dizia que um exército inimigo estava se aproximando, ou um toque que dizia que ladrões, invasores estavam chegando ali próximo. Então, a função do atalaia na antiguidade era obrigatória, era de defesa social, de abrigo das cidades e das nações. E era necessário o atalaia, por quê? O pessoal trabalhava fora ali da cidade, eles plantavam, e quando alguém viesse que eles davam som, rapidamente todo mundo que estava fora da proteção da cidade entravam pelos portões, eles fechavam os portões, os soldados imediatamente se preparavam dentro da cidade para qualquer combate, para qualquer missão que aparecesse. E o povo da cidade, por saber que tinha em uma daquelas torres ali um atalaia, a cidade conseguia dormir em paz. Porque eles pensavam assim, não, tem alguém vigiando por nós. Se alguma coisa estranha acontecer, ele dá o som e a gente acorda. Então o atalaia, ele trazia segurança para a cidade. Ele era aquele que dava condições de sossego e tranquilidade para toda uma cidade dormir. E veja bem, o Senhor Deus, ele se utiliza dessa figura do atalaia para transmitir uma mensagem espiritual. Deus chama o seu servo Ezequiel, que já era um instrumento da parte de Deus, já era um profeta, mas Deus o chama para ter essa imagem em mente, a do atalaia,
e para que Ezequiel fosse o atalaia da parte de Deus para falar ao coração de Israel. E neste capítulo 33 do livro de Ezequiel, Ezequiel é levantado mais uma vez como atalaia sobre Israel, porque lá no capítulo 3 ele já tinha sido levantado, mas aqui é um outro momento, é um novo momento, e ele mais uma vez é levantado para falar a Israel sobre o pecado de Israel e a consequência que adviria desse pecado. Agora, é maravilhoso, queridos, olhar para Deus, porque a gente percebe que Deus levanta um atalaia, porque Ele está interessado em que o seu povo não seja destruído, porque Deus não tem prazer, como nós vimos no versículo 11, Deus não tem prazer na morte do perverso. Agora veja o seguinte, esse texto ele não está empoeirado, esse texto bíblico aqui ele não está amarelado com o tempo. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto vivo, é um texto dinâmico, é como águas de um rio, que fluem, que correm, porque esse texto tem tudo a ver comigo, esse texto aqui tem tudo a ver com você, porque hoje nós somos os atalaias de Deus nesse mundo. Nós, a igreja do Senhor, estamos aqui para transmitir o recado da parte de Deus para os pecadores perversos do nosso tempo. Nós somos os atalaias espirituais. E aí talvez você se volte para mim e pergunte assim, tá, mas por que se faz necessária a presença dos atalaias de Deus hoje? Pela mesma razão que se fazia necessária a presença do atalaia de Deus, Ezequiel, no passado. Por que Deus continua a levantar atalaias? Por que nesta noite Deus está falando diretamente com você e Deus está com esta mensagem intencionando levantar você como atalaia? Por quê? Por causa de três coisas, queridos. Por causa de três realidades seríssimas. A primeira, pecado. Deus levanta Ezequiel no versículo 8 para falar ao perverso. Enquanto houver pecado no mundo, haverá a necessidade de atalaias. Mas a segunda razão, porque Deus ainda levanta atalaias por causa da morte. O versículo 8 diz que o perverso certamente morrerás. O pecado gera o maior dos inimigos humanos, a morte. Porque o salário do pecado é a morte, e o homem não pode vencer a morte. Então, enquanto houver morte, haverá necessidade de atalaias proferindo a palavra de Deus. Mas uma terceira realidade se faz presente no mundo e, portanto, necessita-se de atalaias, juízo. O versículo 8 diz que morrerá esse perverso na sua iniquidade. Então veja, o pecado gera morte, mas após a morte segue-se o juízo, em que cada um de nós, homem, mulher, crente, não crente, enfrentará o juízo de Deus. Hebreus 9, 27 diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então vejam, os atalaias de Deus devem se levantar para avisar o mundo que o pecado é uma ofensa a Deus. É um ultraje à santidade de Deus. E esse pecado gera a pior das consequências, a morte. E esta morte não é apenas cessação da vida, cessação da existência, porque a vida continua após a morte, é o que a Bíblia diz. E morte também no sentido de desligamento de Deus. E em entrando a morte, o juízo se seguirá, e cada um de nós enfrentará o juízo de Deus, em que cada um de nós dará contas a Deus, diz o Senhor Jesus Cristo, até por uma palavra frívola que proferirmos. Então, falar de atalaia é falar de alguém muito importante na história,
porque é alguém que se levanta em nome de Deus para chamar a atenção daqueles que estão de costas para Deus, para 3 realidades seríssimas: o pecado, a morte e o juízo. Queridos, quando a igreja do Senhor não fala sobre pecado, não fala sobre morte, não fala sobre o juízo, ela estará sempre tocando assuntos periféricos, porque falar sobre isso é falar da coisa mais séria e importante na existência de cada um de nós. Isto porque estamos vivos agora, mas ninguém garante os nossos 5 minutos depois. Eu conheço um pregador em que num domingo como esse, um domingo à noite, ele estava ministrando a palavra de Deus, e naquele culto, uma mãe conseguiu levar o seu filho, que era muito resistente ao evangelho, não queria nada com o evangelho, não queria nada com a igreja, não queria nada com Deus. E esse menino então naquele domingo foi com a mãe, e o pastor pregou sobre o pecado, falou sobre a necessidade de arrependimento, falou sobre a necessidade de se reconciliar com Deus por meio da cruz. Esse menino, que era um jovem de 17 para 18 anos, tinha nem entrado na juventude ainda, ele foi impactado pela palavra, o pastor fez o apelo, ele entregou a vida a Jesus Cristo. Na manhã seguinte, segunda-feira, esse amigo foi para um rio com os amigos, e lá, nadando, ele foi arrastado por um redemoinho que havia naquele rio, e ele morreu. E quando a mãe contou isso para o pastor disse: Deus, louvado seja o teu nome, porque eu não fiz firula no púlpito no domingo, eu não preguei sobre coisas que não tinham a ver com a vida das pessoas, eu falei sobre o tema mais central, e eu agora te dou graças, porque aquele menino rebelde e renitente ao evangelho consertou-se com o Senhor, enfrentou a morte, mas o juízo seguirá com o sangue de Jesus sobre a vida dele, e para sempre estará com o Senhor. Então, diante disso, o atalaia se faz muito importante no nosso tempo. E aí a pergunta que vem é: como que nós podemos ser atalaias espirituais altamente eficazes na nossa missão? Isso será possível se nós dermos atenção excessiva a algumas palavras. A primeira, posição. Primeira palavra, posição. Sabe por quê? Os atalaias, eles se posicionavam sobre os muros da cidade, mas também eles se posicionavam sobre os topos das colinas, e às vezes eles ficavam até mesmo em torres de água ou instalações militares. Por quê? Porque eles precisavam de uma visão panorâmica, de uma visão de 360 graus, eles precisavam olhar para todos os lados. E o trabalho deles consistia em que, em se aproximando dos inimigos, ou outra coisa, eles pudessem então avisar ao povo. Veja, o atalaia precisava ver todo o território, ele precisava estar numa posição elevada. Por que que nós, os cristãos, somos os atalaias de Deus no nosso tempo? Porque Efésios, capítulo 2, versículos 5 a 7, diz que a nossa posição é alta. Nós, os cristãos, estamos numa posição elevada, numa posição altaneira. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 2, 5 a 7. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, agora preste atenção, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Só quem está assentado nas regiões celestes é capaz de ver a vida como Deus vê, e é capaz de enxergar o juízo de Deus que está vindo, e assim esse atalaia pode gritar ao mundo, aos pecadores perversos: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Mas escute, um outro destaque que a gente precisa dar aqui à posição do atalaia é que nos céus nós estamos muito bem posicionados, mas nós também devemos estar muito bem posicionados na terra.
Os cristãos não podem viver alienados, em guetos, escondidos, em mosteiros, no deserto, distante de todos. Não! Jesus nos convoca a nos posicionar muito bem na sociedade, no dia a dia, no mundo. Olha o que é que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Irmãos, para que nós sejamos atalaias que fazem a diferença no mundo, nós devemos nos posicionar estrategicamente. Nós, os cristãos, devemos nos envolver com política. Nós, os cristãos, devemos estar inseridos no mundo do esporte. Nós, os cristãos, devemos estar envolvidos com as artes. Devemos estar envolvidos com a música. Devemos estar envolvidos com as mídias sociais. Devemos ter a nossa voz no rádio. Devemos ter a nossa cara na televisão. Devemos estar no comércio, na indústria, nos empregos públicos, na imprensa jornalística. Nós devemos estar na faculdade, nós devemos estar na praia, nós devemos estar nas praças, nós devemos nos envolver com a comunidade, porque a luz de Deus não deve ficar debaixo do alqueire, debaixo da cama. Nós devemos estar por aí, como atalaias de Deus, falando de Jesus no esporte, na televisão, na rádio, na internet, na política, nos empregos públicos e em todos os lugares. Sabe o que é interessante? É que o atalaia, ele ficava numa posição elevada, acima dos demais, mas ele não ficava à toa ali em cima, dando um Rolex, um passeio, admirando a paisagem. Não, ele estava ali numa posição diferenciada para ser a voz da cidade, caso viessem inimigos. Queridos, Deus não nos colocou à toa nos lugares que nós estamos. Você que está na faculdade, Deus não te colocou lá à toa. Você que é funcionário público, Deus não te colocou lá à toa. Você que é comerciante, todo dia você lida com pessoas, Deus não te colocou ali à toa. Você que está inserido no mundo dos esportes, você não está ali à toa. Deus quer que você seja o megafone vivo dele para alertar aquelas pessoas mortas que estão ao seu redor. Deus te posicionou nesse mundo para que você seja a voz dele. Aleluia. Mas há uma segunda palavra que nós devemos dar atenção para a gente ser atalaias altamente eficazes, espiritualmente falando. Requisitos. Não era qualquer pessoa que podia ser atalaia não, gente. Para ser atalaia, na antiguidade, a pessoa precisava atender a alguns requisitos. Quais eram eles? Visão perfeita. Não adiantava colocar um atalaia cego, o cara precisava enxergar bem. Precisava ter audição perfeita, ele precisava falar bem. E outra coisa, precisava ser alguém da mais alta confiança do rei. É tanto que os atalaias, eles tinham uma ligação direta com os reis. Que eram pessoas aprovadas pelo rei na sua índole, no seu caráter, na sua reputação. Veja, de igual maneira, queridos, para que nós sejamos atalaias de Deus, nós precisamos atender a esses requisitos, a essa imposição, a essas exigências espirituais. Nós precisamos ter boa visão, precisamos ver o mundo como Deus vê. Nós precisamos ter boa audição para que a gente ouça a voz do Espírito Santo falar conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós temos que ter fala, precisamos nos expressar, precisamos nos comunicar, precisamos fazer Jesus conhecido. Em suma, o bom atalaia, ele precisa ter sensibilidade com as coisas de Deus. Mas há uma terceira palavra, gente, que nós precisamos dar atenção para a gente ser bons atalaias. Sabe qual é? Vigilância. O atalaia na antiguidade, ele não podia dormir
ou cochilar no seu posto de trabalho. Se um atalaia fosse pego cochilando, ele era severamente punido, alguns até com a morte. Por quê? Porque o cochilo dele significaria a morte da cidade. O sono dele poderia acarretar em um desastre naquela cidade. Veja bem, um atalaia descuidado, ele não tem valor nenhum, ele é inútil, ele é perigoso, como um cristão que dorme, em vez de vigiar, em vez de proclamar a salvação em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos pregar, nós precisamos falar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes ao que está acontecendo à nossa volta. Agora, uma outra razão para que o atalaia ficasse sempre vigilante, é que os atalaias, eles eram os primeiros alvos dos inimigos. Porque um inimigo está vindo com seu exército e ele quer combater a cidade. Esse inimigo vem desejoso de primeiro ver o atalaia e não ser visto. Então, os exércitos vinham contra uma cidade, eles queriam saber aonde estava posicionado o atalaia. Se nos muros da cidade, se no alto de uma colina, se em cima de um empreendimento de água, onde está esse atalaia? Então o inimigo vinha desejoso de abater primeiramente o atalaia, porque se ele abater o atalaia, a cidade não terá sinal, não terá voz, não terá recado de que o inimigo vem. Então o atalaia, se ele dormisse, ele estava correndo 2 riscos, não é? De morrer por punição ao seu império, mas também de ser alvejado pelo inimigo. Daí, veja bem, da mesma forma, hoje em dia, o diabo tenta atacar primeiramente aqueles que são os atalaias de Deus. O diabo tenta atacar primeiramente os líderes que estão pregando o evangelho nas casas. Tenta atacar aqueles que estão envolvidos no Ministério Geração Luz, que vai às ruas falar de Jesus. Tenta atacar você que é uma bênção lá no seu trabalho. Você que não tem vergonha, você que não se esconde, você que mostra a cara, você que diz, eu sou de Jesus. Satanás quer primeiro te alvejar para que esse grupo fique sem resposta, mas não vai não. Porque nós estaremos vigilantes debaixo do sangue de Jesus e seguindo, marchando com alegria e pregando o evangelho do Senhor. Agora, uma última palavra que nós devemos dar atenção para sermos atalaias altamente eficazes é esta: responsabilidade. Responsabilidade. O atalaia, gente, no meio de um povo, era um dos homens com a maior responsabilidade de um país, de um povo, o atalaia. Ele era um dos que tinha a maior responsabilidade dentro de um império. Veja, a vida de uma cidade dependia dele, da atenção dele, do sinal dele, do toque da trombeta dele. Se o atalaia falhasse, a cidade correria sério risco. Veja bem, o texto aqui, do versículo 4 ao versículo 6, coloca a responsabilidade também da sua própria vida. Porque se o inimigo viesse, ele não tocasse a trombeta, e alguém morresse dentro da cidade, a culpa do sangue daquele que morreu recairia sobre o atalaia e ele seria morto. Mas se ele tocasse a trombeta e a cidade não se desse por avisada, dizendo assim, esse atalaia é doido, rapaz, né? É o que dizem de nós, esse pastor é doido, esse crente é doido, esse cristão é doido, olha só no que ele acredita. E nós estamos falando, o Jesus Cristo voltará, quando você morrer você se deparará com a grande realidade, o céu e o inferno. Isso é conversa de doido, isso é conversa de maluco, e aí ficam falando desta maneira. Então, ouviu o recado, não se deu por avisado, morreu. O sangue não recai sobre a vida do atalaia, não.
nem sobre a vida do cristão, porque ele avisou. Agora preste atenção, na dimensão da fé, a missão de dar o aviso espiritual é uma questão de vida e de morte, tanto para quem ouve, quanto para quem fala, ou seja, tanto para o perdido, quanto para o atalaia. Nós devemos comunicar o evangelho. E se a pessoa não seguir o conteúdo da nossa fala, aí, queridos, no linguajar assim bem polido, bem elegante, está ferrado. Problema dele. E se ouvir o que nós falamos, sorte dele. Parabéns para ele, porque ele recebeu a mensagem. E nós, como mensageiros, nós falamos, bom para nós. Estamos bem, porque o sangue desse não cairá sobre nós. Mas e aquele que a gente não falou? Nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso vizinho, não falamos para eles. Aí azar da gente, porque se morre sem ouvir o evangelho, nós nem bem sabemos o que significa este demandarei o sangue das tuas mãos. Não sabemos, só sabemos que é juízo da parte de Deus. Olha, gente, isso é tão sério, tão sério, tão sério, que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele disse assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Sabe, queridos, por que a nossa responsabilidade é tão grande diante dos perdidos? Por que a minha responsabilidade é tão grande? Por que a sua responsabilidade é tão grande diante dos perdidos e diante de Deus? Vamos tentar trabalhar por comparação, mas é uma comparação pobre, tá bom? Vamos deixar bem resguardadas todas as proporções. Veja o seguinte: você é alguém que descobriu o remédio para a cura de todo tipo de câncer. Você descobriu o remédio. Pã. Mas você diz assim: não vou dar para ninguém não. Se alguém quiser, que descubra. Este remédio eu vou guardar só para mim. Sabe o que você iria cometer? Um crime contra a humanidade. Que você tem a fórmula, o remédio para a cura de todo tipo de câncer e você diz: não, é meu. Ou você descobriu a cura para a AIDS. Mas você diz: não, mas se alguém quiser que descubra também. Eu ralei, eu suei, eu fui atrás, eu que fiz tudo quanto foi mistura química, eu descobri, outros que descubram. Se você agisse assim, você estaria cometendo um crime contra a humanidade. Agora, queridos, infinitamente maior é o remédio que os cristãos carregam nas mãos: a salvação eterna. Nós, os cristãos, recebemos da parte de Deus o remédio para aquele que está condenado, para aquele que está desesperado, para aquele que está perdido, para aquele que está escravo do pecado, para aquele que está agrilhoado pelos demônios, aquele que está possesso, aquele que está caminhando triste, desesperado. Eu tenho a fórmula, eu tenho o remédio que pode devolver a reconciliação, que pode promover a reconciliação dele com Deus. Eu sei o que é que pode perdoar o pecado dele. Eu sei o que é que pode botar todos esses demônios para correr. Eu sei o que pode encher a consciência e o coração dele de paz. Eu sei que é Jesus Cristo. Eu sei que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu não posso ficar calado. Eu estaria cometendo um crime de proporção eterna, portanto monstruoso. Você também sabe, você sabe que o remédio é a cruz de Cristo. Fala, querido.
Convide pessoas para vir à igreja, para ir ao GR, convide pessoas para ouvir a palavra, passa ali hoje, ali fora, compre um monte de CDs, dê para os seus amigos, para os parentes, coloque nas caixinhas do correio, dê livros, fale de Jesus, ou então estas pessoas caminharão para a eternidade sem ter ouvido falar da esperança das nações, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu quero caminhar para o fim. Aqui eu mostrei as marcas relativas à função do atalaia. Mas agora nessa parte final eu quero chamar a sua atenção para o que o texto bíblico nos revela amplamente sobre a vida do atalaia cristão. E assim eu vou recapitular, acrescentar e encerrar o conteúdo da mensagem. O atalaia de Deus. Quem é o atalaia de Deus? Todo cristão verdadeiro. Versículo 7. Querido, isso é palavra de Deus para você hoje. Não é mais palavra para Ezequiel. É palavra de Deus para você. Pega a sua Bíblia. Mantenha aberta agora. A gente vai olhar para o texto agora. Quem é o atalaia de Deus? Todo cristão verdadeiro. Versículo 7, a ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Veja bem, você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você é um atalaia de Deus. Fala para quem está ao seu lado aí, você é um atalaia. Em segundo lugar, o que faz o atalaia de Deus? Ele comunica única e exclusivamente a palavra de Deus. Versículo 7, parte B. Olha o que Deus diz. Tu, pois, coloca seu nome aí. Flávio, pois, Daniel, pois, Beatriz, pois, Reginaldo, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. O atalaia cristão não transmite mensagens e reflexões e filosofias e ideias da sua própria cabeça. Ele só tem uma palavra a pregar, um conteúdo a proferir. A palavra de Deus, o evangelho da cruz, a salvação em Cristo Jesus. Veja bem, só deixa eu abrir um parênteses aqui. A nossa função como atalaias de Deus, gente, é falar por Deus e não convencer por Deus. Tem gente que quer convencer os perdidos na marra, não é? Termina aqui, vamos fazer o apelo. Vai lá, querido, chega junto daquele ali. Vamos lá na frente entregar a vida a Jesus hoje. E aí esses irmãos, vamos lá, hoje você tem que... Não, querido, o nosso papel é pregar o evangelho de Jesus. O papel do convencimento deixa com o Espírito Santo, porque ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Cada um no seu lugar, amém? Nós pregamos, o Espírito Santo convence. Em terceiro lugar, a quem se dirige o atalaia de Deus? Ao pecador perverso. Versículo 8, se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás. Essa palavra perverso, na nossa cabeça, ela dá a ideia de um monstro, né, de um criminoso, de alguém que comete os mais altos delitos. Mas essa palavra no latim, só você se separar, perverso. Per em latim é por verso. O que significa então o perverso? É alguém que tem uma versão própria da vida, é por verso, ele tem os seus próprios versos, o seu próprio conteúdo, a sua própria vida. Qualquer pessoa que tem o seu próprio verso, ela precisa de ouvir a mensagem de Cristo, porque quem se encontra com Cristo não tem mais o seu conteúdo próprio, o seu verso próprio. Agora ele só tem a vida de Jesus, ele só tem os valores de Jesus, ele só tem a esperança de Jesus, ele só tem a caminhada de Jesus Cristo na vida. Então, é qualquer um que não entregou o coração a Jesus, precisa entregar, e a gente vai pregar a todos, amém? Perverso, é por verso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós pregamos a todo mundo. Em quarto lugar, para que falar? O atalaia de Deus, para que falar? Para que o perverso se converta. Versículo 9, mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta. O objetivo da nossa pregação é levar o perdido a se converter ao Senhor Jesus Cristo, a se reconciliar com Deus Pai por meio
de Jesus Cristo. Olha o versículo 11, Deus diz que não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Nós queremos que os perdidos se convertam, amém, queridos? Eu estava pensando hoje à tarde o seguinte, às vezes as pessoas não falam, muitos cristãos estão com a boca fechada, não falam de Jesus para os outros. Tem muitos cristãos que entra ano e sai ano e ele vem todos os domingos para a igreja sem convidar as pessoas para virem aos cultos, para ouvir a palavra de Deus. E eu fiquei pensando essa tarde o seguinte, se hoje eu dissesse assim, você que está presente aqui no culto, se você vier domingo que vem, você vai ganhar R$500. Não, é só brincadeira. O Eide levantou a cabeça assim na hora, só brincadeira aí. E eu dissesse assim, mas não só você vai levar 500. Se você trouxer alguém, esse seu convidado também ganhará R$500. Mas não tem limite, você pode trazer 5 convidados ou 10. Eu até imagino alguns assim já começando a negociar com os convidados. Tipo assim, vou te convidar para um lugar, se você for comigo você vai ganhar R$500. Mas você não sabe onde é, eu sei. Então vamos fazer o seguinte, eu te levo lá, você ganha 500, mas você vai me dar 300, você vai ficar com 200. Não é? E até ter gente negociando. Eu penso, sei lá, posso estar errado, mas eu acho que dificilmente você não viria ao próximo domingo ao culto. E eu acho que dificilmente você não convidaria alguém para ganhar 500. Eu acho. Pois é, queridos. O nosso propósito como Atalaia é levar o perverso à conversão. Nós não daremos R$500 a ele. Nós ofereceremos de graça para ele a fonte de água viva, que é Jesus Cristo. E ele vai ter a oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo e de ser selado com o Santo Espírito da promessa para o dia da redenção, para enfrentar o juízo, tendo a marca do sangue de Jesus sobre ele. Isso não tem preço, isso não tem dinheiro que compre, isso não tem tesouro que pague, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e a salvação eterna é mais valiosa do que esse universo inteiro. Querido, valorize o seu compromisso com Deus e convide seus amigos e os perdidos para virem aqui nessa próxima quinta-feira, no próximo domingo, porque o que nós vamos oferecer para ele não se compra com dinheiro, somente com o sangue de Jesus Cristo é que ele pode se voltar para Deus. Mas ainda, o atalaia de Deus, quando ele deve agir? Sempre que tiver oportunidade. É assim, o atalaia cristão tem uma oportunidade, compartilha o evangelho de Jesus Cristo. E em sexto e último lugar, o atalaia de Deus, por que cumprir a missão? Para ter paz na consciência. Sabe, queridos, se hoje morresse alguém assim, muito próximo de nós, cada um de nós, morreu alguém da sua família, morreu um parente seu, um amigo, enfim, a situação da morte será dolorosa demais, porque você está perdendo alguém que você ama. Mas, se esse que está partindo tiver ouvido do evangelho da sua boca, você vai dizer assim, morreu, mas eu falei de Jesus Cristo para ele, para ela. Sua consciência vai ficar tranquila. Agora, se esse que morrer não tiver ouvido o evangelho da sua boca, querido, o Espírito Santo vai acionar a sua consciência, e a sua consciência vai latejar, e você vai se sentir culpado, e você vai se sentir muito mal, vai doer demais, que você vai dizer, morreu, mas eu não falei de Jesus, morreu e eu não compartilhei a salvação eterna, e agora? Tenha paz da sua consciência,
prega o evangelho a todos, em todo tempo e em todo lugar. Eu concluo dizendo para você o seguinte: Charles Peace foi um assassino. Ele foi condenado à morte em 1902 na Inglaterra. E a pena para Charles Peace seria a morte por enforcamento. E enquanto Charles estava indo para o cadafalso, para o seu último momento, onde ele seria levado desta vida para outra, ia ao lado de Charles um pastor anglicano, citando a Bíblia, falando de Jesus, falando do Evangelho, falando da vida após a morte. E houve um momento então que o condenado Charles parou, olhou para esse pastor anglicano e perguntou o seguinte: você crê realmente no que você está falando? E o pastor olhou para ele e disse: claro que eu creio, é por isso que eu estou falando com você, eu não tenho dúvida de que isso é verdade. E aí o Charles Peace completou: não, o senhor não crê. O senhor não crê. Porque se eu cresce no que você está falando, eu correria por toda a Inglaterra. Não, eu me rastejaria por todos os campos, vilas, cidades e casas da Inglaterra, ainda que fosse sobre cacos de vidro, eu me rastejaria, eu falaria do Evangelho para todos, eu falaria desta salvação que você está me dizendo, porque se você acreditasse no que você está falando, você não deixaria para pregar para alguém apenas quando ela estivesse indo para o enforcamento. Não, o senhor não crê. Queridos, querido, você crê no Evangelho de Jesus Cristo? Então se levante nesta noite como um atalaia de Deus e percorra todas as ruas e casas que você puder e anuncie que só Jesus Cristo é o Salvador eterno. Vamos ficar em pé. O ministério de louvor aqui à frente. Eu quero encerrar cantando esta música que nós cantamos agora sobre a cruz. Eu quero orar por sua vida, Pai. Que esta mensagem, meu Deus, possa inflamar a nossa alma e que a gente saia daqui com esta consciência de que somos os atalaias do Senhor. E enquanto houver pecado, morte e a realidade do juízo, nós queremos dizer ao mundo que nós encontramos a salvação, a esperança e o remédio, e este se chama Jesus Cristo, e é na cruz do Calvário, onde Ele morreu em nosso lugar, para nos conceder a salvação, que nós dizemos então a todos: venham para a cruz de Cristo. Levanta homens e mulheres, atalaias do Senhor, para compartilhar esta palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.